Canal Explica Gel, professor Sérgio Wagner. Enem 2016, questão número 38. Vamos resolver essa questão, que o nosso objetivo com esse canal é ajudar vocês. A realizar o sonho de passar no curso que você quer no Enem. E fazer questões, resolver questões, é o caminho. Vamos lá, gente? Recorrência, estratégia. Olha só essa questão. Acompanha comigo aqui o enunciado. No anúncio, está aqui o anúncio, há referências a algumas das transformações ocorridas no Brasil nos anos 1950 e 1960. No entanto, tais referências omitem transformações que impactaram segmentos da população, como... Então, olha aqui que a gente vai sublinhar aqui, ó, omitem transformações que impactaram segmentos da população. O que o anúncio nos mostra? Modernidade no Brasil. Olha só a fonte da questão, né? A fonte do anúncio. Revista O Cruzeiro, 1960. Então está mostrando um carro aqui, o Simca Xambó. Tá? Tá mostrando um carro em frente ao Palácio do Planalto, Brasília. Brasília está sendo inaugurada. Modernidade. É o Brasil da modernidade. Isso é uma realidade em todo o Brasil? Não. Essas modernidades não são realidade disseminada pelo território brasileiro. Então, ele está dizendo que as transformações pelo qual o Brasil está passando, nesse momento, não refletem o país inteiro. Por exemplo, em relação à produção industrial, a indústria extremamente concentrada na região sudeste. Por quê? Porque o nosso processo de industrialização, que avançou a partir da década de 1930, concentrou a indústria nessa região porque essa região apresentou os fatores locacionais atrativos para o desenvolvimento da indústria ali, como, por exemplo, disponibilidade energética, como, por exemplo, mão de obra. Havia mão de obra imigrante que tinha se deslocado para o Brasil para trabalhar na cafeicultura, mas muitos já estavam vivendo nos centros urbanos na cidade de São Paulo e que vão ser importante mão de obra no desenvolvimento industrial brasileiro. Como, por exemplo, a crise de 29, que acabou gerando uma crise internacional que afetou o Brasil com a crise na cafeicultura. E aí o capital cafeeiro, uma vez que a gente não tinha mais como exportar, porque os nossos compradores estavam em crise econômica, o capital cafeeiro acumulado lá na região sudeste, ali estava a riqueza, se transfere para um novo setor que vai ser incentivado pelo governo Vargas, o setor industrial, capital acumulado do café, disponibilidade financeira na área. A capital, Rio de Janeiro, próximo ali ao Centro Industrial Paulista, que foi o que mais se desenvolveu no Sudeste, a infraestrutura de transportes, a infraestrutura portuária, que já vinha se desenvolvendo por conta da cafeicultura. Então, tudo isso favoreceu a concentração industrial na região Sudeste, além da existência de mercado consumidor e disponibilidade de matéria-prima. Logo, o Brasil se industrializou, baseado na região Sudeste. Aí vem a inauguração de Brasília na década de 60. Aí a gente tem a modernidade de Brasília e o desenvolvimento econômico no Sudeste. E o resto do país, com muita carência, principalmente norte e nordeste do país. Essas desigualdades são gritantes. Com relação à indústria, os últimos anos têm sido marcados por um processo de desconcentração geográfica no mundo e dentro do Brasil também. Só para vocês terem uma ideia, em 1970, o estado de São Paulo era responsável por 64,5% da produção industrial brasileira. Hoje, qual é o estado com maior participação industrial no Brasil? Continua sendo São Paulo, só que essa participação, dados de 2015, caiu para 31%. Significa dizer que São Paulo ainda tem a primazia, sim, mas não o exagero de primazia como havia no passado. Então, nós estamos observando no Brasil um processo de desconcentração geográfica da indústria. Indústrias indo para a região sul, para a região nordeste, para Manaus, norte, né? Para o centro-oeste. Manaus lembra da Zona Franca de Manaus. Então, essa desconcentração da indústria é uma realidade no Brasil. E que fatores incentivam essa desconcentração? Isso é muito importante para entender para o Enem. A gente anota isso, é muito importante que vai cair em questão do Enem, esses fatores que incentivam essa dispersão, essa desconcentração industrial. Menor custo de mão de obra, a indústria procura lugares onde a mão de obra seja mais barata. Claro que ela tem que ter algum treinamento, alguma qualificação, pelo menos você tem que dar essa qualificação, se ela já não tiver previamente. Questão fiscal, impostos.
Aqui no Brasil existe uma guerra fiscal, municípios, estados tentando atrair indústrias, tirar a indústria de um lugar, atrair indústrias novas. Por quê? Porque isso gera emprego, isso gera crescimento econômico, né? E aí você diminui os impostos, dá isenção de alguns impostos para a indústria, para atrair indústrias. A questão sindical é muito importante. A gente sabe que a maior pressão sindical está no estado de São Paulo, está na região sudeste, porque lá há uma organização trabalhista melhor, maior. Não quer dizer que em outros estados do Nordeste não tenha, mas ela é mais frágil, tudo bem? A questão do custo imobiliário, a indústria ocupa terreno, ocupa espaço, e o metro quadrado em São Paulo é muito caro. Então, todos esses fatores incentivam a desconcentração industrial. Então, se lá no passado São Paulo apresentou fatores atrativos para a indústria, a Sudeste apresentou fatores atrativos da indústria, a gente chama isso de fatores que geraram uma economia de escala. Hoje os fatores já não são tão atrativos, então São Paulo sofre uma deseconomia de escala. Eu sei que você está notando, uma deseconomia de escala, uma deseconomia de escala ou deseconomia de aglomeração, perdendo indústria, levando a um processo de desconcentração geográfica da indústria. E quando o enunciado diz que o anúncio ele omite transformações que impactaram segmentos da nossa população, ele está falando sobre o quê? Sobre a exaltação, letra A, da tradição colonial? Não tem nada a ver com tradição colonial. Ele está falando com redução da influência estrangeira? Também não. Ele está falando de ampliação, letra C, da imigração internacional? Não, está tranquilo, né, gente? Ele está falando de intensificação da desigualdade regional. Né? Nessa época, as desigualdades só cresciam no Brasil. Hoje, lentamente, há uma redução dessas desigualdades. Falta muito? Falta demais. Tudo bem? Letra E, ele fala de desconcentração da produção industrial. Isso está acontecendo hoje, não naquela época. Olha, isso é hoje. Olha só um distrator aí, né? Se você estivesse achando que era hoje, não. Tem que pensar no momento da questão. Bacana? Beleza? Curte o vídeo, fique inscrito no canal, que a gente tem muita coisa para contribuir para ajudar vocês. Beleza, gente? Valeu!